A Bíblia ela foi dividida em capítulos e em versículos para ficar mais fácil da gente encontrar. Mas na prática, isso gera muita confusão, porque às vezes as pessoas leem uma parte de um versículo que estaria totalmente conectada ao versículo anterior ou capítulo anterior. E aí gera uma certa confusão. Então, sempre quando você for ler a Bíblia, tente entender o contexto. Para quem aquilo está sendo falado e qual é o contexto que está sendo falado, tá bom? E qual é o contexto que Paulo está falando isso? Ele está falando para a cidade de Corinto. Lá na cidade de Corinto, tinha uma galerinha bagunceira que eram pessoas pagãs religiosas, que elas ficavam pelas ruas de Corinto, elas andavam batendo sinos. E aquele sino era um sinal de adoração aos deuses deles, né? Então, para quem morava na cidade de Corinto, aquilo era algo perturbador, era algo ofensivo, era algo irritante. Então, quando Paulo falou isso para Corinto, eles entenderam perfeitamente, porque era o que eles vivenciavam. Era como se fosse uma ofensa. Então eles entenderam, poxa, é isso. Não adianta eu ser excepcional e eu não tiver amor, porque se eu não tenho amor, eu sou como esse sino que ressoa. Eu sou perturbador, eu sou barulhento, eu sou vão, não tem valor. Entendeu? Então, nós precisamos olhar por essa ótica e entender que de nada adianta nós termos se nós não tivermos amor. E o que é importante? Que todas as nossas ações são guiadas por uma motivação. Tudo que você faz tem uma motivação, certo? E o que de fato importa para Deus? Não são as nossas ações, não são aquilo que nós fazemos, mas são as nossas motivações. Então, por exemplo, se eu oferto algo a alguém, se eu dou algo a alguém, o que seja, né, dinheiro ou alguma coisa, ou algum bem material, ou se eu até faço bem a uma pessoa, qual é o motivo que eu estou fazendo aquilo? É para que eu seja reconhecida? É para que eu receba algo em troca? Né? Tem um motivo, ou eu simplesmente quero fazer, porque eu quero ver a vida daquela pessoa sendo transformada. Qual é o verdadeiro motivo? Entende? Qual é o verdadeiro motivo de eu estar falando aqui pra vocês hoje? Isso é algo que tá no meu coração. Então Deus não se importa com a ação que eu estou fazendo. Ele se importa com o motivo do meu coração. Eu sou determinada pelo motivo do meu coração. E assim é na vida de vocês. Tudo que vocês forem fazer, tudo. Deus não se importa com a ação. Ele se importa com o motivo. Entende? Exatamente. O que importa são as nossas motivações e não as nossas ações. Óbvio, porque motivações certas vão resultar em ações que realmente vão dar verdadeiros frutos. E aí a pergunta que a gente tem que se fazer hoje é: eu estou andando verdadeiramente em amor ágape? Como eu falei agora há pouco, é muito difícil andar em amor ágape. Porque assim, gente, eu sou sincera, eu acho muito difícil viver num amor que você para e pensa: gente, eu amo, mesmo sabendo que essa pessoa vai me rejeitar, mesmo sabendo que, enfim, que eu não vou ser tratada como eu gostaria, entende? Carol, mas isso é um absurdo, gente, foi isso que Jesus passou por nós, né? Foi esse o preço que ele pagou. Então, por ele, através dele, nós podemos todas as coisas. Não é pela força do nosso próprio braço, mas é por ele. E por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia, nós vemos muitos relacionamentos, nós vemos muitas famílias que não têm andado no verdadeiro amor. Por que a gente vê tantas famílias se desfazendo? Por que nós vemos tantas famílias se deteriorando? Eu vou ser sincera com vocês, eu não questiono o Senhor, mas eu fico muito indignada com a quantidade de casamentos se desfazendo, com a quantidade de famílias que estão, assim, destruídas no seu interior. E pra mim, gente, essa é a raiz de todas as coisas. Se a gente viver num relacionamento sem ter altruísmo, sem realmente pensar por que estou fazendo o que eu faço, não vai dar certo, sabe? Nenhuma aliança, ela perdura da nossa parte se ela não estiver embasada naquilo que de fato tem valor eterno. E, gente, ninguém falou que ia ser fácil. Ninguém falou, né? É uma ilusão você imaginar que viver casado, que constituir uma família, que ter filhos, é um filme da Disney. Sabe, eu tava conversando com o Pablo esses dias, eu falei pra ele, assim, eu assistia os filmes da Disney quando eu era criança, das princesas, e eu vi o tanto que aquilo acabou comigo. Porque era bonitinho, gente, mas aquilo na prática não funciona. Não é daquela forma, porque você cria uma utopia, você cria uma fantasia. E aquilo vem de forma subliminar na mente das crianças, na nossa mente, e aí criamos mulheres totalmente fora da realidade. A gente acha que casamento é perfeito, né? Casamento é uma instituição divina, mas que é formada por dois seres humanos, falhos e pecadores. Então é por isso que um casamento só cresce de forma saudável se ele tiver a divindade do Senhor ali. Só se tiver o cordão de 3 dobras. Se não tiver, vai ser muito difícil. Vai ser um casamento que vai andar muito na base da naturalidade do bate e rebate. Se não tiver princípios
e valores. Então, assim, o que é importante a gente entender? Que o amor, ele é o maior mandamento de todos, certo? Carol, tô aqui no MDM, tô aprendendo tanta coisa, tô fazendo as tarefas, tô aprendendo com muita gente. E aí? É o que eu volto a bater, o que eu falei na aula anterior. Se você não tiver amor, de nada adianta isso que você tá aprendendo. Sacou? De verdade, gente. Não adianta. Ai, Carol, essa história da caixinha, essa balelinha, ai, coraçãozinho. Gente, se você vê dessa forma, mostra a verdadeira motivação do seu coração. Entendeu? É o que eu falei. Não importa as ações, importa a motivação. Então, nesse momento é importante que você recapitule, que você pare, medite no que de fato tem servido de estímulo pra você. No que de fato você faz tudo o que você faz. Por que você faz? Pra quem você faz? Qual a motivação de tudo que você faz? De tudo que você quer? Carol, quero bater o meu primeiro milhão, mas por que você quer fazer isso? Pra quem que você quer fazer isso? O que você vai fazer isso? Qual é a sua verdadeira motivação? Quem são as pessoas que estão com você nessa? Você tem cuidado das pessoas que estão nessa com você? O seu bem mais precioso, o seu bem mais valioso? Porque se você não tiver essas pessoas junto com você, se você não entender que a sua família é o mais importante de tudo, isso tudo vai ser passageiro. Isso tudo não vai ter desfrute, não vai ter valor. Né? Então, o que eu queria dar de dica pra vocês? Todos os dias, primeiro, pare e pense, tenho andado nesse amor? E todos os dias, se pergunte, quando você acordar, no decorrer do seu dia, se pergunte, eu tenho andado em amor ágape com as outras pessoas, com a minha família? E aí, agora falando desse amor no relacionamento. Quando nós conhecemos o nosso cônjuge, o nosso namorado, né? Na época, o namorado, o ideal seria que nós desenvolvêssemos uma amizade, nós conversássemos com aquela pessoa, né? Esse seria o ideal. Hoje em dia, as coisas são totalmente invertidas, né? Hoje em dia, as pessoas acham que intimidade é a intimidade sexual. Existe diferença entre intimidade. Dentro da intimidade, existe a diferença entre intimidade emocional e intimidade sexual. Isso dentro da intimidade de um casal, certo? E o que é a grande perturbação do mundo hoje em dia? É que as pessoas, elas se conhecem. Na verdade, hoje em dia, né, gente? Às vezes as pessoas estão em festas, elas olham uma pra outra e já chega e nem fala oi, já beija. Essa é a verdade. E algo que é tão precioso entre um casal se tornou algo tão banal. Eu tava vendo uma especialista falando esses dias que quando você dá pra pessoa o direito, né, quando a sociedade dá pra pessoa o direito dela governar sobre a sua sexualidade, ela pode estar com a vida derrotada, com a vida desgraçada. Ela não pode ter um centavo no bolso, ela pode morar debaixo da ponte, ela pode morar de favor, ela pode ter os relacionamentos dela totalmente assim, desestruturados, mas se ela sente que ela tem poder sobre o corpo dela, sobre a sexualidade dela, se ela sente que ela pode fazer o que ela quiser, aquilo dá uma autoconfiança pra ela, que faz ela esquecer todo o resto, entendeu? Ela acha que ela tá no topo, simplesmente por ela achar que ela tem o domínio sobre a sexualidade dela. Entende o tanto que isso é banal, tanto que isso é pervertido? Você pensar e inculcar, gente, e isso foi o que foi inculcado na mentalidade da nossa geração, né? Isso foi construído de gerações e gerações pelo marxismo cultural, e hoje as pessoas, observa, sem discriminações, só observa uma pessoa que você bate o olho nela, você sabe que ela não tem cultura alguma, ela não tem conhecimento, ela não tem condições financeiras, nem emocionais, nem nada, mas ela acha que ela pode porque ela domina, ela governa sobre o corpo, sobre a sexualidade dela. Certeza que você já viu essa cena? Quem já viu vai lembrar, e quem não viu vai, próxima vez que ver, vai reparar e vai ver. Enfim, vocês entenderam. E aí, o que é a questão? O normal seria que nós conhecêssemos a pessoa e aí sim desenvolvêssemos uma relação de amizade, um afeto emocional, primeiramente. Depois que esse afeto emocional fosse estabelecido, aí sim que nós entraríamos na intimidade. Então, vamos falar no modelo ideal. Conheci uma pessoa, me interessei por ela, comecei a conversar, interagir, criamos vínculos emocionais, vínculos de amizade, nos casamos, surgiu o interesse físico, íntimo, e nesse momento o interesse íntimo ele se tornou algo extraordinário, né? Quem é casado já passou por isso, sabe que no começo, meu Deus, não pode encostar que sai faísca, né? É algo assim louco, é algo físico, inexplicável. Então, esse seria o ideal. E aí o que acontece? Com o passar do tempo, isso vai mudando. Essa intimidade, tanto emocional, que você passa
horas conversando com aquela pessoa, meu Deus. Eu lembro que eu e o Pablo, a gente sentava num banquinho, num parque que tem lá em Goiânia, e a gente passava o dia inteiro conversando. Era assunto que não tinha fim. E a gente passava horas ali, ó, se conhecendo, desfrutando da presença um do outro. E isso é poderoso no começo do relacionamento. E com o decorrer do tempo, nós nos envolvemos tanto com o ativismo, com as coisas do nosso dia a dia, aquilo deixa de ser novidade, né? Você já conquistou. E aí tudo entra na mesma situação, a gente começa a perder a interação um com o outro. De repente, um já não tem tanto prazer de estar com o outro, de repente já não se divertem mais juntos, né? E, gente, isso é algo que todo casamento passa. Não é só um casamento que passa, são todos os casamentos que passam por isso. Eu lembro quando eu fui casar, a minha mãe me chamou e falou assim, filha, eu sei que você tá super animada agora, mas casamento não é tão maravilhoso como você imagina. E eu imagino que na época ela me falou aquilo por causa da fase que ela já estava vivendo. Então ela me falou assim, olha, vai ser difícil, não pense que vai ser só maravilhoso. E eu tava naquele momento da empolgação, entrou por aqui e saiu por aqui, né? E hoje eu falo pra ela, com todas as experiências que eu vivi, com 11 anos de casado já, eu falo pra ela, mãe, eu entendi o recado que a senhora queria me dar, que há dificuldades, e essa dificuldade então ela vai chegar. O problema é que quando ela chega, qual é a resposta que nós damos? Nós agimos de forma indiferente? Qual é o amor que nós aplicamos nesse momento? É um amor altruísta ou é um amor egoísta? Ou não há amor, né? O amor é uma escolha. Eu vejo muita gente falando assim, eu não amo mais o meu cônjuge. Gente, mas é uma escolha, né? Não sei quem já viu a analogia que o casamento é como se fosse uma plantinha. E é uma plantinha que precisa ser regada, que precisa ser cuidada, colocado adubo. É um jardim que precisa ser cuidado para sempre estar belo, florido, né? A gente não pode simplesmente deixar que aconteça ou sermos levados pelas nossas emoções. O amor é uma decisão, o amor é uma escolha. O que Jesus fez na cruz por nós foi uma escolha. Vocês acham que ele queria, que ele sentia? Não, ele não sentia vontade de fazer aquilo, tanto que ele falou, Senhor, Pai, passa de mim esse cálice, se possível. Por quê? Porque era algo sofrido. E por que hoje a gente quer ter o trem assim, da Disney, da Bela, da Cinderela, a gente quer aquilo lá, a gente quer o da novela. Isso não existe, gente. Não existe. Para de viver num mundo fantasioso. Para. Às vezes eu recebo assim, Carol, meu marido não quer saber de nada, nananã, o que eu faço? Minha amada, eu sei que é difícil. Foi a escolha que você fez. O que você pode fazer? Entende? Eu já falei isso uma vez e eu volto a falar. Vamos parar de falar um pouco do outro. E olha pra você. O que você pode fazer. Toda ação tem uma reação. Eu tenho certeza absoluta que se você mudar, você vai gerar alguma consequência. Você vai gerar algum fruto na outra pessoa. Entendeu? Só se ela estiver morta. Pra ir e voltar. Pra ir nem voltar, na verdade. Vai e não volta. Agora, a gente quer que o outro mude sem antes a gente mudar. Entendeu? Então, se avalie. Por que você tem feito o que você tem feito? Você tem feito com amor? Entende? Se avalie. Por que você tem feito o que você tem feito? Então, com o decorrer do tempo, nós entramos na interação. Nós deixamos de ter intimidade e entramos na interação. Interação, gente, é aquilo que a gente tem com o nosso médico, com o nosso vizinho, com um funcionário. Você tem uma relação de respeito, uma relação que ela é agradável, mas ela tem um distanciamento, né? Então, isso é um tipo de relação que a gente tem com as pessoas de fora. Você não tem com as pessoas de dentro. Com as pessoas de dentro, você tem que ter intimidade. Com de fora, você tem interação. E, infelizmente, muitos casamentos, eles entram na interação e não saem bem mais. Eles vivem em interação, um com o outro. Então, de repente, o que acontece? Se torna um sacrifício. Na verdade, acontece pior no casamento, né? Porque, por exemplo, com o seu médico de família, você respeita ele te respeita. Quase nunca tem contato físico, né? É uma coisa, assim, respeitosa, distante. E, às vezes, quando o casamento entra nesse nível de interação, nem esse respeito, às vezes, não tem, né? A gente se torna inimigo. Um se torna inimigo do outro. Antes, o que era uma relação íntima no começo do casamento, um namoro, que tipo, ai meu Deus, ele encostou nas minhas costas, ai meu Deus, ele pegou na minha mão, se torna, ai meu Deus, que sacrifício. Hoje, dia de namorar tem dia marcado, dia da semana marcado, tem hora marcada, né? E aquilo se torna um sacrifício. Parece que você tá em ponto batedouro, né? Interação vai ser intimidade. O Pablo gosta de falar sobre isso e eu gosto de falar mais profundo um pouquinho. E aí, de repente, a relação se torna meio que insuportável, né? Estamos juntos por obrigação, estamos juntos por causa da família. Na interação, você mal olha nos olhos da outra pessoa.
Você foge de olhar nos olhos dela porque você sempre tem um pré-julgamento em relação a ela. Você tem algo, os seus pensamentos estão a todo vapor em relação àquela outra pessoa, julgando cada uma das atitudes que ela cometeu. E aí você não faz perguntas, você só diz, ó, você tá assim, você tá assado. Isso ainda quando conversa, né? E aí de repente tudo se torna um sacrifício. Estar com aquela pessoa se torna um sacrifício. E aí, gente, é onde eu quero chamar a atenção de vocês. O seu cônjuge, ele é uma carne só com você. Você precisa entender isso. Que é um, não são duas pessoas separadas, é um só. Eu já falei sobre isso, eu volto a falar, não permita que ninguém fale mal do seu cônjuge. Não permita que você fale mal do seu cônjuge. Você tá falando mal de você mesmo. Foi a escolha que você fez. Quando você fala mal, mostra o quanto você foi irresponsável, incapaz de escolher uma pessoa para passar o resto da vida com você. E você já escolheu. Eu imagino que você casou porque você acreditava nos valores do casamento. Então, se você fez essa escolha, seja responsável, tenha a palavra, cumpra com os compromissos que você fez. Carol, mas não tem dado certo. Para, é porque você está fazendo de forma errada. Você não se preparou, você não qualificou, você quis ir só por ir. Você foi pela emoção, né? Você achou que o amor que você sentiu, que a paixão que você sentiu ia sustentar para sempre. Eu recebi uma mensagem de uma menina esses dias assim, Carol, como sustentar um relacionamento? Aí eu já pensei, né? Ela é casada. Mas aí ela foi explicando. Eu tenho um namorado, nós moramos juntos, mas ele não trabalha. Eu trabalho, no sustento. Ele diz que não vai trabalhar, que ele vai trabalhar. Gente, a hora que eu li, eu falei assim, gente, ela tá curtindo com a minha cara, só pode. Ela falou assim, ele não trabalha, eu trabalho, e ele diz que só vai trabalhar quando realmente for necessário, quando nós tivermos filhos. Mas ele também não quer ter filhos. Eu perguntei só assim pra ela, por que você ainda tá com esse cara? Ai, porque eu sou apaixonada nele. Eu falei assim, pois é. Você vai, ó, se lascar. Você vai se lascar. Por quê? Porque tá indo por emoção, gente. Tá indo pela emoção, não tá tendo autogoverno. Eu ensino bastante isso pros meninos. A importância de ter autogoverno. E aí, durante o momento que eu tô ensinando pra eles sobre ter autogoverno, eu me vejo nas situações e nos comportamentos. E eu falo, cara, como que eu vou ensinar autogoverno pra essa criança se eu não tenho autogoverno? Como que eu tô ensinando ele a ter autogoverno nessa situação se eu não estou tendo autogoverno nessa situação? Entende? Então não se deixe ser levada pelas suas emoções. Para de ser medíocre, para de ser pequeno. Não seja levado pelas emoções. Então, assim, eu falei pra ela, eu falei assim, por que você ama? Tá com ele? Por que você quer casar com ele? É porque eu sou apaixonada dele. Então, gente, continuando aqui meu raciocínio, você é uma só carne. Você é uma só carne com seu cônjuge. Aqui a gente já tá falando de uma outra fase, né? Se você ainda não casou, eu acho que deve ter gente aqui que não é casada ainda, né? Se você ainda não casou, avalie bem, escolha bem escolhido, sabe? Avalie as consequências de cada uma das suas escolhas, não haja pela emoção, porque a paixão passa. E isso é um erro que nós mulheres cometemos com muita facilidade, porque nós nos emocionamos, né? Ó, o Hugo é solteiro. Hugo, meu amigo. Não haja pela emoção, tá bom? E invista tudo que você tem, invista tudo que você tem, invista tudo que você tem. Tudo que você tem. Divórcio, gente, pra quem é casado. Você pode estar na merda, mas nunca acredite que existe essa possibilidade. Porque isso é uma fuga. Isso é uma fuga. Óbvio que tem situações que não tem como, que vai acontecer. Mas assim, é desesperador ver a quantidade de pessoas que se divorciam com uma extrema facilidade. Se a gente não entender o motivo do porquê isso acontece, vai ser algo natural. Eu lembro até hoje do dia em que eu tinha meus 13 anos e eu falei assim, eu vou estudar, vou formar para eu ter o meu dinheiro, para que se algum dia eu casar e não der certo, eu me separo. E aí, olha que coisa, pais, sejam atentos a tudo que seus filhos fazem ou falam, sejam atentos. Eu louvo a Deus porque naquele momento os meus pais foram atentos. Gente, eu me emociono. Porque foi algo que me marcou naquele dia. Por que eu falei isso? Porque era algo que eu ouvia na escola, é algo que eu via na televisão, né? É algo que o feminismo colocou em nós, que a sociedade foi colocando dentro da cabeça da mulher e ela achou que aquilo era certo. Se eu não tiver, eu tenho que ter meu dinheiro. Porque se eu casar, eu largo. E isso é uma desgraça, gente. Isso é horrível, né? Isso destrói com um casamento. E naquele dia os meus pais me chamaram e conversaram comigo, tiveram uma conversa séria. E eles me falaram, filha, não é assim que as coisas funcionam. Um casamento é um compromisso sério. É o maior compromisso que você vai fazer na sua vida. Se você entrar num casamento assim, você não precisa nem de entrar. E aquela semente foi plantada no meu coração. E aí, o que é importante? Eu quero falar para pais também que têm filhos. Pais,
entendam que os seus filhos vão embora. Eles vão crescer e eles vão embora. Eles não vão ficar com vocês pro resto da vida. Não pense que eles são maiores do que o seu cônjuge, porque o seu cônjuge é quem vai aguentar a barra toda com você. Não vai ser os seus filhos. Seus filhos vão crescer. Hoje eu fico vendo aqui os meus filhos tão dependentes de mim. Daqui a um tempo, eles não vão nem lembrar. É triste, mas é a verdade. Eles vão estar com a família deles. É triste assim, né? É maravilhoso. Eles vão estar com a família deles, com as esposas, com os filhos. É assim que eu declaro. E eles não vão lembrar. E aí, vai sobrar quem? Vai sobrar eu e o meu marido. E aí, o que eu investi? E aí é nessa hora que eu vou plantar. Que eu vou colher aquilo que eu plantei. Eu já vi muitos casamentos que entraram em crise, porque a hora que os filhos foram embora, quem era aquela pessoa que estava ali? Eles não lembravam mais. Tinham entrado na interação. Não existia mais intimidade emocional. E hoje, é isso que eu quero que vocês avaliem na família de vocês e resgatem. E resgatem isso, sabe? Lembre que são as pequenas coisas que mostram o amor que a gente sente pela outra pessoa. Né? Então, maridos, converse com as suas esposas. Todas as decisões que vocês forem tomar, avaliem aquilo que é importante para ela. Né? Eu conheço homens que, por exemplo, odeiam ir pra praia nas férias, mas vão por causa das suas esposas. Porque elas amam ir pra praia. Da mesma forma, eu conheço mulheres que odeiam pescar, mas que passam o dia inteiro dentro de uma canoa, feliz, para poder agradar o seu marido. E isso é incalculável, os frutos que você vai colher desse plantio. Então, assim, esteja atento aos pequenos detalhes do dia a dia de vocês, aonde você pode mostrar e transbordar do amor na vida do seu cônjuge. Você fala assim, cara, mas eu não sinto mais que eu amo ele. Comece a servir. Comece a fazer, simplesmente por obediência. Amor é o primeiro e maior mandamento de todos. Se você ainda vive pelos 10 mandamentos, você está vivendo debaixo de uma lei. Eu te garanto que, provavelmente, você não vai saber me falar os 10 mandamentos de cor. Então, foque no primeiro e mais importante de todos. Amar. Amar a Deus e amar ao outro. Né? Foque nesse, que é o mais importante de todos. Se você não sente, lembra que você está desenvolvendo nesses dias a habilidade de não ser governado pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, mas sim pelas suas motivações. E aí é que é o momento de você mudar as verdadeiras motivações de tudo que você faz. Se você não sente desejo ou vontade de amar e servir a outra pessoa, faça por obediência. Faça por obediência à palavra de Deus. E eu te garanto que à medida que você for servindo, não por querer algo em troca, e tendo atitude de amor, você vai estar plantando a semente, você vai estar regando e você vai ver frutos. Aquela árvore vai crescer e vai frutificar. Isso não sou eu que estou te prometendo, isso é a palavra de Deus. Né? E ela é uma palavra viva, ela é uma palavra verdadeira que perdurou durante séculos. Então, assim, faça esse plantio, né, na vida do seu cônjuge. Veja quais são os pequenos detalhes que você pode servir, que você pode amá-lo. Mulher, se você tem dificuldade de se submeter ao seu marido, se você fala, Carol, mas ele é tão pequeno, Carol, mas ele faz tanta sacanagem comigo, mas ele não me ama, ele não me valoriza. Coloque ele no nível mais alto possível. Erga ele no nível mais alto possível, que aí eu te garanto que vai ser muito mais fácil se submeter. Às vezes você quer entrar debaixo de alguém que você acha que é tão pequeno. Você acha que ele é tão pequeno. Comece a olhar ele com os bons olhos. Comece a ver as qualidades que ele tem. Comece a ver as qualidades que você declara e crê que ele já tem. Por mais que você não esteja vendo no natural, mas pelo espiritual, pelos olhos da fé. Declare que assim ele é. E assim você vai estar levantando ele no nível mais alto. E aí eu te garanto que vai ser muito fácil se submeter a ele. Entende? Não preocupe com o outro, preocupe com você. Quais as suas motivações? E aí, gente, para finalizar, o que eu queria fazer? Eu queria orar por vocês aqui. Orar pelo casamento de vocês, orar pela família de vocês, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor nesta manhã por cada uma dessas pessoas que estão nesse grupo do MDM, por cada uma dessas pessoas que estão nessa live, por cada uma daquelas que vão assistir. Oro por elas e pelas suas famílias. Pai, peço para que o Senhor traga discernimento e revelação a cada uma delas da realidade de tudo aquilo que elas têm vivido. Que elas possam ter revelação e discernimento do verdadeiro amor. Que elas se sintam amadas pelo Senhor e que elas transbordem desse amor na vida de cada um dos seus, na vida dos seus cônjuges, na vida dos seus filhos. Pai amado, eu oro para que essas pessoas, Deus, aprendam, assim como eu também, para que nós aprendamos, ó Deus, dia após dia, a não agir pelas nossas emoções, mas agir, ó Deus, pelas nossas motivações. E que as nossas motivações estejam alinhadas com o centro do teu coração e da tua vontade para nós. Pai, eu oro para que o Senhor reacenda
a chama, que o Senhor reacenda a esperança, que o Senhor reacenda o amor em cada um desses lares. Pai, nos ensina a andar em amor ágape, nos ensina a andar no verdadeiro amor, naquele amor que é altruísta, nos ensina a pedir perdão assim que errarmos, nos ensina, Senhor, a nos reerguermos, nos ensina, Senhor, a permanecermos firmes. Pai, nós sabemos que não é por nós mesmos, que falar disso é fácil, que viver é difícil, mas nós sabemos que nós só conseguimos graças ao Senhor. E eu te agradeço nessa manhã por nos trazer essa palavra, que é um refrigério. Eu agradeço a Deus por tudo aquilo que o Senhor já fez em cada uma dessas famílias. Eu te agradeço, Senhor, porque eu já vejo chamas sendo espalhadas e incendiando cada um desses casamentos. Cônjuges que antes mal se olhavam nos olhos, se olharão, Pai, transbordarão na vida um do outro, se arrependerão, pedirão perdão. Pai, eu vejo casamentos sendo restaurados, laços sendo restaurados, corações dos pais sendo convertidos ao coração dos filhos e filhos tendo seus corações convertidos aos corações dos pais. Pai, eu vejo uma nuvem sobre cada um desses lares e vejo o amor do Senhor sendo derramado sobre essa família. Pai, eu declaro que eles terão momentos de comunhão e de intimidade durante as suas refeições, durante momentos de leitura, momentos onde eles sentarão simplesmente para conversar e desfrutar da presença um dos outros. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor. Agradeço porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, o Senhor é justo e o Senhor está sempre presente para atender e ouvir os desejos do nosso coração. Gente, amém, né? Nossa, amém, que bênção, que poderoso. Foi bênção para mim, creio que tenha sido